Olá, senhores, sejam bem-vindos, todos bem? Espero que sim. Vamos conversar a respeito de um ponto importante. Vamos fazer algumas considerações do crime do artigo 342 do Código Penal, crime de falso testemunho. O que devemos falar, né? Senhores, vamos fazer a leitura do tipo: negar a verdade, calar a verdade ou falsear a verdade, tá? Como testemunha, perito, contador, tradutor e intérprete. Em processo judicial ou administrativo, inquérito policial, em juízo arbitral. Então vamos lá. Não é só mentir, senhores. Fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade. Ou seja, negar a verdade, calar a verdade ou falsear a verdade. Quem pode praticar esse crime? Testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete. Testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete. Decorem isso. Fechou? Muito bem. Onde? Processo judicial, administrativo, inquérito policial, em juízo arbitral. De novo, processo judicial, policial, administrativo, juízo arbitral. Senhores, tem inquérito civil aqui? Não. Tem processo judicial, processo administrativo, inquérito policial e juízo arbitral. Não tem inquérito civil. Ou seja, se o sujeito mentir no inquérito civil, negar a verdade, calar a verdade ou falsear a verdade no inquérito civil, não é 342. Beleza? Quem pratica esse crime mesmo? Testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete. Maravilha? Legal. Senhores, o parágrafo 1º, fiquem atentos. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se praticado mediante suborno ou cometido com o fim de obter prova em processo penal ou em processo civil em que a parte é a administração pública direta ou indireta. Então, pessoal, se o sujeito mentiu porque ele foi subornado, a pena dele é aumentada de 1/6 a 1/3. Se ele mentir num processo penal, a pena dele é aumentada de 1/6 a 1/3. Se ele mentir num processo civil, qualquer processo civil, de jeito maneira, em que for parte da administração pública, direta ou indireta, a pena dele é aumentada de 1/6 a 1/3. Fechou? Aí vem o parágrafo 2º, fala da retratação. Se o agente, olha lá, o fato deixa de ser punível se antes da sentença do processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Ou seja, senhores, se o agente se retratar ou disser a verdade até a sentença, que sentença? Sentença do processo em que ele mentiu, extingue a punibilidade. Muito bem. Agora, senhores, é o seguinte, preste atenção aqui. Se ele mentir num processo civil de separação, por exemplo, e se retratar até a sentença, processo de divórcio, até a sentença concede, divórcio ali, extingue a punibilidade. Se ele mentir num processo penal de roubo, por exemplo, até o juiz prolatar a sentença, a testemunha ela pode se retratar. Retratou-se até a sentença, extingue a punibilidade. Muito bem. Agora, e no processo do tribunal do júri? Será que ele pode se retratar até quando, na verdade? Ele pode se retratar até quando? Até a sentença até a decisão de pronúncia? Não, até a sentença definitiva. Ele pode se retratar até a sentença definitiva. Legal? Agora, senhores, duas são as testemunhas. Elas estavam no dia dos fatos. Legal? Presenciaram. Elas mentem. Uma se retrata, se estende a outra, a retratação, extingue a punibilidade só dessa ou extingue a punibilidade da outra também? Senhores, o STJ entende que essa retratação é uma causa extensiva. Legal? Se estende às demais testemunhas. Fechou? Até aqui? Isso é muito importante, pessoal. Ou seja, duas testemunhas, elas estavam juntas no dia do fato, ou do ocorrido fato, muito bem? As duas mentem, uma se retrata, alcança a outra. Esse é o entendimento
do STJ. E para o promotor oferecer a denúncia contra o autor do falso testemunho, senhores, não precisa da sentença, tá? Juntar a sentença nos autos do processo. Não, juntar a sentença com a inicial acusatória, não precisa. Ou seja, não é condição de procedibilidade a sentença. Mentiu, teve sentença? Teve. Muito bem. O que acontece? Ou não teve sentença, o promotor de justiça ele pode oferecer a denúncia contra o autor do falso testemunho, independente da sentença do processo em que ele mentiu. Está claro? Só recapitulando, senhores, pode responder por esse crime? Testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete. Testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete. Beleza? Até aqui. Muito importante. Você sabe que a testemunha presta o compromisso de dizer a verdade. O compromisso está 203 do Código de Processo Penal. Esse é o compromisso. Fechou? Muito importante. E você deve saber também, dar uma olhadinha nos artigos 206 e 208, que são pessoas isentas de depor. Ou seja, elas não prestam compromisso de dizer a verdade. Ou seja, se depuserem e mentirem, não responderão por falso testemunho. Por quê? Porque são testemunhas isentas de depor. São pessoas isentas de depor. Podem ser testemunhas? É claro que sim. Recapitulando: negar a verdade, calar a verdade, falsear a verdade em processo judicial, processo administrativo, inquérito policial ou juízo arbitral. Inquérito civil fala não. Quem pratica o crime: testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se foi subornado, se praticar o falso num processo penal ou num processo civil em que a parte administração pública direta ou indireta. E por fim, no parágrafo 2º, a retratação até a sentença extingue a punibilidade. Fechou? Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.